Olá, minha gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, aqui vai a nossa revisão para P2 dos 8º anos, tá? Essa prova vai constar de uma parte de leitura e de outra parte dedicada aos gêneros textuais com os quais trabalhamos ao longo desse período aí. Nós teremos, então, como conteúdo, 5 questões sobre a leitura do livro Meu Pé de Laranja Lima, lembrando que até o capítulo 5, que foi o capítulo que eu pedi, tá bom? 5 questões sobre os determinados gêneros textuais. Cartaz, banner, spot, que vai estar lá no capítulo 5 do livro da língua portuguesa do primeiro bimestre. E crônica, que no caso foi o último gênero a ser trabalhado, que vocês vão encontrar no capítulo 8 do livro de língua portuguesa do segundo bimestre, tá bom? Então vamos lá. O que é interessante, o que é importante vocês saberem sobre o livro? Primeiro, o básico é lerem o livro, né? Não tem como fugir disso. Até o capítulo 5, vocês têm que ler. Mas vocês vão ter que se atentar muito para as características dos personagens, não só do Zezé, mas das personagens que compõem a trama, que se envolvem com o Zezé, tá bom? E também se atentar ao contexto social e psicológico de Zezé e sua família ao longo da narrativa. Prestem muita atenção aos perrengues que eles vivenciam, a crise, né, que eles vivenciam, no caso econômica e inclusive emocional, por conta da miséria em que eles vivem, né, da falta de emprego do pai, do trabalho excessivo da mãe para tentar manter a família. Tudo isso é muito interessante, tá? Que vocês se atentem, tá bom? Em seguida, nós vamos falar sobre o gênero cartaz. Então, primeira coisa que vocês têm que saber quando a gente fala de gênero textual, tá, gente? Quais são as características desses gêneros, né? Então, eu trouxe aqui uma retomada de análise de cartazes que vai estar disponível lá no livro também de língua portuguesa, capítulo 5, como eu já disse, e tem esse quadro que é muito interessante para que vocês tenham essa concepção dos elementos constitutivos do gênero cartaz, banner ou spot. Mas vamos nos focar principalmente no cartaz, que é uma peça publicitária, tá? O cartaz é formado por elementos verbo-visuais, ou seja, ele é composto por textos verbais e não verbais. Onde que nós encontramos os cartazes? Mais diferentes formas e de dimensões, né? O cartaz, ele pode ser colocado em muros, em paredes, em automóveis, em painéis, em outdoors e também ser divulgado em páginas e em sites da internet, tá bom? O conteúdo verbal do cartaz é conciso, é limitado, não pode ser longo, não pode ser extenso. Esse não é o objetivo do cartaz, porque ele representa sempre um resumo, uma síntese de uma mensagem, tá? E ao lado desse quadro aqui tem um exemplo, né? Composto por elementos verbais e não verbais. Aqui talvez não esteja tão claro, mas esse slide estará disponibilizado também para vocês e esse material está lá no capítulo 5, tá bom? Mais especificamente na página 91, tá bom, gente? Bom, continuando aqui, vamos falar agora sobre o gênero crônica. Então, de novo, estamos falando sobre gênero? Vamos nos atentar para os elementos constituintes desse gênero, tá? Lembrando que a crônica é um gênero narrativo e o que é importante aqui é que vocês retomem os slides disponibilizados no material de redação do Google Classroom, tá? E também que se atente à interpretação dos textos que nós disponibilizamos lá. Eu vou tentar pegar aqui para vocês, ó, puxar o slide. Deixa eu ver aqui, porque aí fica mais fácil para vocês acompanharem também, tá? Revisão da P2. Peraí, gente, tô indo, tá? Vou fechar aqui e abro aqui, que fica mais fácil. Peraí. Vamos lá. Tô aqui. Então, aqui, ó, vou abrir aqui com vocês, tá, gente? Nossa revisãozinha pra crônica. Desculpe a falta de edição, tá, gente? Mas eu já quis disponibilizar assim mesmo. Então, eu vou aqui apresentar o slide pra vocês, só pra gente retomar, mas isso tá lá, tá? Isso tá lá. Então,
A gente trabalhou com a leitura e interpretação do Homem Trocado, né? Falei um pouco sobre Luiz Fernando Veríssimo e tal, falei sobre o livro que a gente vai ler. Aqui tem as questões de interpretação. É bom refazer? É bom refazer, porque isso reforça esse exercício de interpretação de texto, tá? Aqui, importante, o que é uma crônica? Então, aqui nós encontramos os elementos constitutivos do gênero. Ele é um gênero narrativo, né? Porque ele é composto por elementos da narrativa. Ele é um gênero híbrido, porque ele fica entre o jornalismo e a literatura, vai expressar contemporaneidade, fatos circunstanciais. Lembra do que eu falei na última aula sobre a contemporaneidade? Significa que a gente trabalha com assuntos que são atemporais. Por exemplo, uma crônica sobre uma discussão entre um casal vai ser atemporal, né? Mesmo que tenha sido escrita 5 décadas, ela ainda vai continuar existindo e ainda vai trazer muitos elementos que coincidem com o tempo em que vivemos, tá? Então, situações corriqueiras também, justamente porque crônica é um gênero que a partir do seu nome Cronos tem a ver com tempo, tem a ver com cotidiano, né? E episódios dispersos e acidentais, geralmente também, né? Vai ser um texto curto, com poucos personagens, espaço e tempo limitados, ou seja, espaço de tempo reduzido, vai tudo ocorrer em um momento. Espaço físico reduzido, vai tudo ocorrer em um lugar, tá? Conteúdo e observação, resultado de uma visão pessoal, tem sensibilidade e poesia sempre na crônica, tem uma crítica, tem uma reflexão ou também pode ter um humor. O foco, eu posso trabalhar tanto com acontecimentos periféricos, né? Tem sempre um caráter universal, porque ele é atemporal, é ficção, mas é uma ficção tão bem organizada, tão bem construída, que chega a parecer ser real. Então, por isso ela tem verossimilhança. Sempre tem algo bem subjetivo, porque é mais próximo do literário, né? Informalidade é uma linguagem mais informal, mas ainda dentro da norma padrão, clareza, concisão. Geralmente a crônica mostra o que a gente não percebe, nos traz então a uma reflexão e costuma, principalmente a crônica de humor, ela costuma tirar um sarro dos costumes, né, da conduta social, satirizar os costumes, tá bom? Aqui estão os vídeos que eu gostaria que vocês retomassem também, inclusive aquele vídeo bem explicativo sobre crônica. E tem o texto, a última crônica, tá? Com as interpretações que eu sugiro que vocês leiam também. Aparecer aqui na tela, tá bom? Gente, é isso. Nós finalizamos então a nossa revisão por aqui. Qualquer coisa é só me chamar. Beijos!